Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Vou mostrar-lhe 3 tolos. Uma é aquele soldado que foi ferido no campo de batalha, gravemente ferido, quase à beira da morte. O cirurgião está ao seu lado e o soldado lhe faz uma pergunta. Ouça e julgue sua loucura. Que pergunta ele faz? Ele levanta os olhos com ansiosa ansiedade e pergunta se a ferida é mortal, se a habilidade do praticante pode sugerir os meios de cura, ou se os remédios estão ao alcance e o remédio à mão. Não, nada disso. Estranho dizer, ele pergunta. Você pode me informar com que espada fui ferido e por qual russo fui gravemente atacado? Quero, acrescenta ele, aprender cada minuto particular respeitada a origem de meu sofrimento. O homem está delirado ou sua cabeça está afetada. Certamente tais perguntas em tal momento são prova suficiente de que ele está desprovido dos seus sentidos. Há outro tolo. A tempestade está furiosa. O navio está voando impetuoso antes do vendaval. A escuridão se move rapidamente sobre a cabeça. Os mastros estão rangendo. As velas estão rasgadas em farrapos e ainda assim a tempestade se aproxima, se torna mais feroz. Onde está o capitão? Ele está ocupado no convés. Está enfrentando o perigo com coragem, sugerindo habilidade em meios para evitá-lo? Não, senhor, retirou-se para o seu camarote. E lá, com pensamentos estudiosos e fantasias loucas, ele está especulando sobre o lugar onde esta tempestade começou. É misterioso este vento, ninguém ainda foi capaz de descobri-lo, diz ele. E tão despreocupado com a embarcação, com a vida dos passageiros e com sua própria vida. Ele se preocupa apenas em resolver suas curiosas questões. O homem é louco, senhor. Pegue o leme de sua mão, ele está completamente louco. E se ele alguma vez corre para a praia, cale-o como o lunático, sem esperança. O terceiro tolo, sem dúvida, encontrarei entre vocês. Você está doente e ferido pelo pecado. Você está na tempestade e no furacão da vingança do Todo-Poderoso. E ainda assim a pergunta que você me faria esta manhã seria: Senhor, qual é a origem do mal? Você está louco, Senhor, espiritualmente louco. E essa não é a pergunta que você faria se estivesse em um estado mental são e saudável. Sua pergunta seria: como posso me livrar do mal? Como veio ao mundo? Mas como vou escapar disso? Não como é que o granizo desce do céu sobre Sodoma, mas como posso, como Ló, escapar da cidade para um Zoar? Não é como que eu estou doente, mas existem remédios que me curarão. Existe um médico a ser encontrado que possa restaurar minha alma à saúde. Você brinca com sutilezas enquanto negligencia as certezas, mas perguntas têm sido feitas sobre a origem do mal do que sobre qualquer outra coisa. Os homens confundiram suas cabeças e trouxeram seus cérebros em nós, a fim de entender o que os homens nunca poderão saber, como o mal veio a este mundo e como sua entrada é consistente com a bondade divina. Um fato amplo é este: existe o mal, e sua pergunta deveria ser: como posso escapar da ira vindoura que é engrandada por este mal? Ao responder essa pergunta, este versículo fica bem no meio do caminho, como um anjo com a espada que uma vez parou Balaão em seu caminho para Baraque. Sem derramamento de sangue não há remissão. Seu verdadeiro desejo é saber como você pode ser salvo. Se você está ciente de que seu pecado deve ser perdoado ou punido, sua pergunta será: como ele pode ser perdoado? E então, bem no meio de sua investigação, destacar-se este fato: sem derramamento de sangue não há remissão. Preste atenção, isso não é apenas uma máxima judaica, é uma verdade mundial e eterna. Não pertence apenas aos hebreus, mas também aos gentios. Nunca, em nenhum momento, em nenhum lugar, em nenhuma pessoa pode haver remissão sem derramamento de sangue. Este grande fato, eu digo, está marcado na natureza. É uma lei essencial do governo moral de Deus. É um dos princípios fundamentais que não pode ser abalados nem negados. Nunca pode haver qualquer exceção a isso. Permanece o mesmo em todos os lugares ao longo de todas as eras. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Foi assim com os judeus. Eles não tinham remissão sem derramamento de sangue. Algumas coisas sobre a lei judaica podem ser purificadas pela água ou pelo fogo, mas em nenhum caso em que o pecado absoluto está em causa, houve purificação sem sangue. Ensinando esta doutrina que o sangue e somente o sangue deve ser aplicado para a remissão do pecado. De fato, os próprios pagãos parecem ter uma noção desse fato. Não vejo suas facas sangrentas com o sangue das vítimas. Já não ouvi histórias horríveis de imolações humanas, de holocaustos, de sacrifício.
E o que significa isso? Mas que esta profundidade no peito humano, profundamente como a própria existência do homem, esta verdade, que sem derramamento de sangue não há remissão. E afirmo mais uma vez que mesmo no coração e na consciência de meus ouvintes existe algo que nunca os deixará acreditar na remissão sem derramamento de sangue. Esta é a grande verdade do cristianismo, e é uma verdade que me esforçarei agora para fixar em sua memória, e que Deus, por sua graça, abençoe suas almas. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Primeiro, deixe-me mostrar-lhe o derramamento de sangue, antes de começar a me debruçar sobre o texto. Não há um significado especial de derramamento de sangue. Sim, houve um derramamento do sangue mais precioso, ao qual devo referir-me imediatamente. Não vos falarei agora de massacres e assassinatos, nem de rios de sangue de cabras e carneiros. Houve um derramamento de sangue uma vez que superou de longe todos os outros derramamentos de sangue. Foi um homem, um Deus, que derramou seu sangue naquela época memorável. Venha e veja, aqui está um jardim escuro e sombrio, o solo está seco com a geada fria da meia-noite. Entre aquelas oliveiras sômbrias, vejo um homem, ouço gemer sua vida em oração. Escutai, anjos, escutai, homens, e maravilhai-vos, é o Salvador gemendo sua alma. Venha vê-lo, veja sua testa, ó céus, gotas de sangue escorrendo do seu rosto e de seu corpo. Todos os poros estão abertos e sumam. Mas não o suor dos homens que lutaram pelo pão, é o suor de quem trabalha para o céu. Ele sua grandes gotas de sangue. Esse é o derramamento de sangue, sem o qual não há remissão. Siga esse homem mais adiante. Ele o arrastarão com brandas sangrentas do lugar de sua oração e agonia, e o levaram para a sala de Pilatos. Eles o sentam em uma cadeira e zombam dele. Um manto púrpura é colocado em seus ombros em zombaria, e observe sua testa, eles colocaram uma coroa de espinhos sobre ela, e as gotas vermelhas de sangue estão escorrendo por suas bochechas. Ó anjos, as gotas de sangue estão escorrendo por suas bochechas, mas deixe de lado esse manto púrpura por um momento. Suas costas estão sangrando. Diga-me, demônios, que fizeram isso. Eles levantam as correias, ainda pingando óculos de sangue. Eles goteiam e rasgam sua carne e fazem um rio de sangue escorrer sobre seus ombros. Esse é o derramamento de sangue, sem a qual não há remissão. Ainda não fiz. Eles os apressam pelas ruas, eles os jogam no chão. Eles pregam suas mãos e pés na madeira transversal. Ele a ergue no ar. Ele as coloca em um caixe. Ela é fixada e ali ele pendura o Cristo de Deus. Sangue de sua cabeça, sangue de suas mãos, sangue de seus pés. Em agonia desconhecida ele sangra até a morte. Em terríveis agonias ele escuta a sua alma. Eloi, Eloi, lama sabachthani. E então, veja, furaram-lhe o lado, e logo saiu sangue e água. Este é o derramamento de sangue, pecadores e santos. Este é o terrível derramamento de sangue, o terrível derramamento de sangue, sem o qual para você e para toda a raça humana não há remissão. E então expus o meu texto de forma justa. Sem este derramamento de sangue não há remissão. Agora irei me debruçar sobre isso mais particularmente. Por que essa história não faz os homens chorarem? Eu disse mal. Você diz, sim, foi o que eu fiz, eu vou levar toda a culpa. Mas, senhores, se fosse dito tal mal quanto os homens pudessem falar, se nossos corações fossem o que deveriam ser, deveríamos sangrar nossas vidas em tristeza. Foi um assassinato horrível isso. Não foi um ato de regídio, não foi um ato de fratricídio ou de parricídio. Foi o que devo dizer? Devo dizer uma palavra, um delírio, a morte de um Deus, a morte daquele que escarnou por nossos pecados. Se nossos corações fossem macios como ferro, deveríamos chorar. Se eles fossem macios como o mármore das montanhas, deveríamos derramar grandes gotas de tristeza, mas eles são mais duros do que a mó inferior. Esquecemos a tristeza daquele que morreu, está morto em ignomínia. Não temos pena de suas tristezas, nem consideramos o interesse que temos nele, como se ele tivesse sofrido e realizado tudo por nós. No entanto, aqui está o princípio. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Agora eu entendo. Há duas coisas aqui. Primeiro, há uma negativa expressa, não há remissão sem derramamento de sangue. E então há uma implicação positiva, pois com derramamento de sangue há remissão. Primeiro, eu digo aqui está um negativo expresso. Não há remissão sem sangue.
sem o sangue de Jesus Cristo. Isso é de autoridade divina quando pronuncio esta frase: tenho a divindade para pleitear. Não é algo que você possa duvidar ou que você possa acreditar. Deve ser crido e recebido, caso contrário, você negou as Escrituras e se afastou de Deus. Algumas verdades que pronuncio talvez tenham uma base pouco melhor do que meu próprio raciocínio e influência, que são de pouco valor. Mas isso eu pronuncio não com citações da palavra de Deus para apoiar minha afirmação, mas dos lábios do próprio Deus. Aqui está em letras maiúsculas: não há remissão. Tal divina sua autoridade. Talvez você me dê pontapé nisso, mas lembre-se, sua rebelião não é contra mim, mas contra Deus. Se algum de vocês rejeitar esta verdade, eu não contestarei. Deus me livre de deixar de proclamar seu evangelho para disputar com os homens. Eu tenho um estatuto irrevogável de Deus para pleitear agora. Aqui está: sem derramamento de sangue não há remissão. Você pode acreditar ou não em muitas coisas que o pregador profere, mas nisso vocês não acreditam, com perigo para suas almas. É a declaração de Deus. Você vai dizer a Deus na cara dele que você não acredita nisso? Isso foi o ímpio. O negativo é divino em sua autoridade. Incline-se a ela e aceite sua advertência solene. Mas alguns homens dirão que a maneira de Deus salvar os homens pelo derramamento de sangue é uma maneira cruel, uma maneira injusta, e todos os tipos de coisas que eles dirão sobre isso. Senhores, não tenho nada a ver com sua opinião sobre o assunto. É assim: se você tem alguma falha a encontrar em seu Criador, lute suas batalhas como ele finalmente, mas preste atenção antes de lançar o desafio. Ficará doente com o verme quando ele lutar com seu Criador, e ele ficará doente com você quando você lutar com ele. A doutrina da expiação, quando compreendida corretamente e recebida fielmente, é encantadora, pois exibe amor sem limites, bondade imensurável e verdade infinita. Mas para os incrédulos sempre será uma doutrina odiada. Assim deve ser, senhores. Você odeia sua própria misericórdia, você despreza sua própria salvação. Não demoro para discutir com você. Eu afirmo isso em nome de Deus: sem derramamento de sangue não há remissão. E observe como isso é decisivo em seu caráter: sem derramamento de sangue não há remissão. Mas, Senhor, não posso ter meus pecados perdoados pelo meu arrependimento? Se eu chorar, implorar e orar, Deus não me perdoará por causa de minhas lágrimas? Nenhuma remissão, diz o texto, sem derramamento de sangue. Mas, Senhor, se eu nunca mais pecar e se eu servir a Deus com mais zelo do que os outros homens, Ele não perdoará por causa da minha obediência? Nenhuma remissão, diz o texto, sem derramamento de sangue. Mas, Senhor, não posso confiar que Deus é misericordioso e me perdoará sem derramamento de sangue? Não, sem derramamento de sangue não há remissão. Nada disso. Corta qualquer outra esperança. Traga suas esperanças aqui, e se elas não forem baseadas em sangue e marcados com sangue, são tão inúteis quanto castelos no ar e sonhos noturnos. Não há remissão, diz o texto em palavra positiva e simples. E, no entanto, os homens tentarão obter remissão de 50 e outras maneiras, até que sua súplica especial se torne tão cansativa para nós quanto inútil para eles. Senhores, façam o que quiserem, digam o que quiserem, mas vocês estarão tão longe da remissão quando fizerem o seu melhor. Quando começaram, a menos que depositassem confiança no derramamento do sangue do nosso Salvador e no sangue, derramamento sozinho, pois sem ele não há remissão. E observe novamente como é universal em seu caráter. O que não posso obter remissão sem derramamento de sangue? Diz o rei, e ele vem com a coroa da cabeça. Não posso em todas as minhas vestes, com este riso, resgate, obter perdão sem derramamento de sangue? Nenhuma é a resposta, nenhum derramamento. Imediatamente vem um homem sábio com várias letras após seu nome. Não posso obter remissão por esses grandes títulos de meu aprendizado? Nenhum. Então vem um homem benevolente. Eu dispersarei meu dinheiro para os pobres e dei minha generosidade para alimentá-los. Não devo obter remissão? Nenhum. Sem derramamento de sangue não há remissão. Como isso coloca todos no mesmo nível? Meu Senhor, você não é maior do que o seu cocheiro, seu escudeiro. Você não é melhor do que João, que ara a terra. Ministro, seu ofício não o serve com nenhuma exceção. Seus ouvintes mais pobres estão na mesma situação. Sem derramamento de sangue não há remissão. Não há esperança para o melhor nem para o pior sem esse derramamento de sangue. Eu amo o Evangelho por esse motivo, entre outros, porque é um Evangelho tão
nivelador. Algumas pessoas não gostam de um evangelho nivelador, nem eu em algum sentido da palavra. Que os homens tenham sua posição, seus títulos e suas riquezas, se quiserem, mas eu gosto, eu tenho certeza de todos os nomes bons que gostam, de ver ricos e pobres se encontrarem e sentirem que estão no mesmo nível. O evangelho os torna assim. Ele diz: arrume seu saco de dinheiro, eles não lhe darão remissão. Enrole seu diploma, isso não lhe dará remissão. Esqueça sua fazenda e seu parque, ele não lhe dará remissão. Apenas cubra aquele bração, aquele arma que não lhe dará remissão. Venha seus mendigos esfarrapados, escórias imundas do mundo, sem um tostão. Venha aqui, que está remissão tanto para vocês mal educados e mal educados que sejam, quanto para os nobres honrados, titulados e ricos. Todos estão no mesmo nível aqui. O texto é universal. Sem derramamento de sangue não há remissão. Marque também como em meu texto é perpétuo. Paulo disse: não há remissão. Devo repetir este testemunho também. Quando milhares de anos se passarem, alguns ministros podem ficar neste local e dizer o mesmo. Isso nunca mudará. Sempre será assim, tanto no outro mundo quanto neste. Não há remissão sem derramamento de sangue. E assim, diz alguém, o padre pede o xelim e tira a alma do purgatório. Isso é uma mera perpetuação, nunca existiu, mas sem derramamento de sangue não há remissão real. Pode haver contos e fantasias, mas não há verdadeira remissão sem o sangue da propiciação. Nunca, embora vocês se esforçassem em oração, nunca, embora vocês tenham chorado em lágrimas, nunca, embora você tenha gemido e chorado até o coração partir, nunca neste mundo, nem no que está por vir, o perdão dos pecados pode ser obtido de qualquer outra forma que não seja a redenção pelo sangue de Cristo. E nunca a consciência pode ser limpa senão pela fé nesse sacrifício. O fato, amados, é que não adianta vocês satisfazerem seus corações com nada menos do que aquilo que satisfez a Deus Pai. Sem derramamento de sangue, nada apaziguaria sua justiça, e sem a aplicação desse mesmo sangue, nada pode purificar sua consciência. Segundo, mas como não há remissão sem derramamento de sangue, está implícito que há remissão sem ele. Observe bem esta remissão, é um fato presente. O sangue já foi derramado, a remissão já foi obtida. Eu os levei ao jardim do Getsemane e ao monte do Calvário para ver o derramamento de sangue. Agora posso conduzi-lo a outro jardim e outro monte para mostrar-lhe a grande prova da remissão. Outro jardim, eu disse? Sim, é um jardim repleto de muitas reminiscências agradáveis e até triunfantes. Além das assombrações deste mundo agitado, havia um novo sepulcro escavado em uma rocha onde José de Arimateia pensou que seu próprio corpo deveria ser colocado. Mas lá eles colocaram Jesus após sua crucificação. Ele havia sido fiador do seu povo e a lei exigia seu sangue. A morte o segurou com força. E aquele túmulo era, por assim dizer, a masmorra de seu cativeiro, quando como bom pastor lhe deu a vida pelas ovelhas. Porque, então, veja naquele jardim uma sepultura aberta e desocupada. Eu vou te contar. As dívidas são pagas, os pecados são cancelados, a remissão é obtida. Como você acha? Aquele grande pastor das ovelhas foi ressuscitado dos mortos pelo sangue da aliança eterna, e nele também obtivemos a redenção por meio do seu sangue. Aí, amados, está a primeira prova. Você pede mais evidências? Vou levá-lo ao Monte das Oliveiras. Você verá Jesus lá com as mãos levantadas como um sumo sacerdote de antigamente para abençoar seu povo. E enquanto os abençoa, ele sobe as nuvens, recebendo fora de sua vista. Mas por que, você pergunta? Porque ele ascendeu assim. E para onde ele foi? Eis que ele entra na mão, não no santuário feito por mãos, mas entre no próprio céu com o seu próprio sangue, para lhe comparecer por nós perante a presença de Deus. Agora, portanto, temos ousadia para nos aproximarmos pelo sangue de Cristo. A remissão é obtida. Aqui está a prova da segunda. Crente, que fontes de conforto existem aqui para ti. E agora deixe-me recomendar esta remissão pelo derramamento de sangue para aqueles que ainda não creram. Um grande ministro escocês certa vez visitou um infiel que estava morrendo. Quando ele o procurou, pela primeira vez disse: estou confiando na misericórdia de Deus. Deus é misericordioso e nunca condenará um homem para sempre. Quando ele piorou e estava perto da morte, Senhor Innes foi até ele novamente e disse: Senhor Innes, meu Deus é misericordioso. A minha esperança se foi, pois eu estive pensando, se Deus é tão misericordioso, Deus também é justo. E o que se em vez de ser misericordioso comigo, ele foi justo comigo? O
que seria de mim? Devo desistir de minha esperança na mera misericórdia de Deus. Diga-me como ser salvo. Ó Senhor Inês, disse a ele que Cristo morreu no lugar de todos os crentes, que Deus pode ser justo, e assim que Deus pode, e ainda mais, o justificador, por meio da morte de Cristo. Ah, disse ele, Senhor Inês, há algo sólido nisso, posso descansar nisso, não posso descansar em mais nada. E é um fato notável que nenhum de nós jamais encontrou o homem que pensasse em ter seus pecados perdoados, a menos que fosse pelo sangue de Cristo. Conheça um muçulmano, ele nunca teve seus pecados perdoados, ele não diz isso. Conheça um infiel, ele nunca sabe se seus pecados estão perdoados. Conheça um legalista, ele diz, espero que seja perdoado, mas ele nunca finge que são. Ninguém jamais teve uma esperança imaginária além disso, que Cristo e somente Cristo deve salvar pelo derramamento de seu sangue. Deixe-me contar uma história para mostrar como Cristo salva almas. O Sr. Whitefield tinha um irmão que era como ele, um cristão fervoroso, mas ele ainda havia se desviado. Ele se afastou dos caminhos da piedade, e uma tarde, depois de ter se recuperado da sua apostasia, ele estava sentado em uma sala de uma capela. Ele tinha ouvido seu irmão pregar no dia anterior, e sua pobre consciência foi cortada rapidamente. Disse o irmão de Whitefield, quando estava tomando um chá. Sou um homem perdido, e gemeu e chorou, e não conseguia comer nem beber. Disse Lady Huntingdon, que estava sentada em frente. O que você disse, o Sr. Whitefield? Senhora, disse ele. Eu disse, sou um homem perdido. Estou feliz com isso, disse ela. Estou feliz com isso. Sua senhoria, como pode dizer isso? É cruel dizer que estou feliz por eu ser um homem perdido. Repito, Senhor, disse ela. Estou sinceramente feliz por isso. Ele olhou para ela cada vez mais surpreso com a sua barbaridade. Estou feliz com isso, disse ela, porque está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Com as lágrimas rolando pelo rosto, ele disse: que escritura preciosa é, como é que ela vem com tanta força para mim. Ó Senhora, disse ele, Senhora, eu bendigo a Deus por isso. Então ele me salvará. Confio minha alma em suas mãos. Ele me perdoou. Você não quer nada? Tem um homem perdido aqui, homem perdido, mulher perdida. Onde está você? Você se sente perdido? Estou tão feliz com isso, pois há remissão pelo derramamento de sangue. Ó pecador, há lágrimas em seus olhos. Olhe através deles. Você vê aquele homem no jardim, aquele homem suas gotas de sangue por você. Você vê aquele homem na cruz, aquele homem foi pregado lá para você. Ó, se eu pudesse ser pregado em uma cruz desta manhã para todos vocês, eu sei o que vocês fariam. Vocês cairiam e beijariam meus pés e chorariam porque eu deveria morrer por vocês. Mas pecador perdido, Jesus morreu por você, e se ele morreu por você, você não pode estar perdido. Cristo morreu em vão por ninguém. Você é então um pecador? Você está convencido do pecado porque não acredita em Cristo? Eu tenho uma autoridade para pregar para você. Acredite em seu nome e você não pode se perder. Você diz que não é pecador, então não sei se Cristo morreu por você. Você diz que não tem pecado do qual se arrepende, então não tem um Cristo para pregar a vocês. Ele não veio para salvar os justos, ele veio para salvar os ímpios. Você é perverso? Você sente isso? Você está perdido? Você conhece? Você é pecador? Você vai confessar pecador? Se Jesus estivesse aqui nesta manhã, ele colocaria suas mãos ensanguentadas e diria: pecador, eu morri por você. Você acreditará em mim? Ele não está aqui pessoalmente. Ele enviou seu servo para lhe dizer: você não vai acreditar nele? Mas você diz: eu sou um pecador. Diz ele, é exatamente por isso que eu morri por você, porque você é um pecador. Mas você diz, eu não mereço. Mas ele diz, é exatamente por isso que eu fiz isso. Diga você, eu odiei. Mas diz ele, eu sempre te amei. Mas Senhor, cuspi em teu ministro e desprezei tua palavra. Está tudo perdoado. Diz ele, todo lavado pelo sangue que escorreu do meu lado. Apenas acredite em mim, isso é tudo o que eu peço. Isso eu darei a você, vou ajudá-lo a acreditar. Mas diz alguém, eu não quero um salvador. Senhor, não tenho nada a dizer a você exceto isso. A ira que está por vir, a ira que está por vir. Mas há alguém que diz, Senhor, você não quer dizer isso que eu diz. Você pretende pregar para os homens ou mulheres mais perversos do lugar? Eu quero dizer o que eu digo. Lá está ela é uma prostituta. Ela tem lavado muito ao pecado e muitos ao inferno.
Lá está ela, seus próprios amigos a expulsaram. Seu pai a chamou de vadia, imprestável, e disse que ela nunca mais deveria voltar para casa. Mulher, você se arrepende? Você se sente culpado? Cristo morreu para salvar você e você será salvo. Ali está ele, eu posso levá-lo. Ele estava bêbado, ele tem estado bêbado por muita frequência. Não muitas noites atrás eu vi sua voz na rua, quando ele voltou para casa à tarde da noite no sábado, incomodando a todos, e ele batia na esposa também. Ele quebrou o sábado, e quando a jurar, se os juramentos são como um fuliguém, sua garganta deve querer varrer bastante, pois ele amaldiçoou a Deus com frequência. Você se sente culpado, meu ouvinte, e você odeia seus pecados e está disposto a abandoná-los? Então eu bendigo a Deus por você. Cristo morreu por você. Acreditar. Recebi uma carta há alguns dias de um jovem que soube que durante esta semana eu iria a uma certa cidade. Ele disse: Senhor, quando vier, pregue um sermão que me agrade e ser salvo. Tendo tanto pensar assim, mas não consigo, porque não tenho sido mais perverso. Quero pensar assim, mas não consigo. Quero ser salvo, mas não sei como me arrepender o suficiente. Agora, se eu tiver o prazer de vê-lo, direi a ele: Deus não exige que um homem considerasse o mais perverso do mundo, porque às vezes isso seria pensar uma falsidade. Alguns homens que não são tão perversos quanto outros. O que Deus exige é que um homem diga: eu sei mais de mim mesmo do que das outras pessoas. Sei pouco sobre elas e pelo que vejo de mim mesmo, não de minhas ações, mas de meu coração. Acho que pode haver pouco pior do que eu. Eles podem ser mais culpados abertamente, mas eu tive mais luz, mais privilégios, mais oportunidades, mais advertências e, portanto, ainda sou mais culpado. Não quero que você traga seu irmão com você e diga: sou mais perverso do que ele. Eu quero que você mesmo venha e diga: Pai, eu pequei. Você não tem nada a ver com seu irmão William. Quer ele tenha pecado mais ou menos, seu clamor deveria ser: Pai, eu pequei. Você não tem nada a ver com sua prima Jenny. Quer ela tenha se rebelado mais do que você ou não. Seu negócio é clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Isso é tudo. Você se sente perdido? Mais uma vez eu digo: venha, seja bem-vindo, pecador. Venha. Para concluir, não há um pecador neste lugar que saiba estar perdido e arruinado, que não tenha todos os seus pecados perdoados e se regozije na esperança da glória de Deus. Você pode ir embora negro como o inferno, ser branco como o céu neste exato instante. Eu sei que é apenas por uma luta desesperada que a fé se apodera da promessa, mas no exato momento em que um pecador crê, esse conflito passa. É a primeira vitória, é a sua primeira vitória, e uma vitória abençoada. Deixe esse versículo ser a linguagem do seu coração. Adote e torne o seu, um verme culpado, fraco e indefeso. Nos bondosos braços de Cristo eu caio. Ele é minha força e justiça, meu Jesus e meu tudo.